Olá você, eu sou a Deise Feitosa e tenho a honra de apresentar aqui mais um setcast para você nessa tarde, juntamente com o meu colega Bruno Martins, diretamente do Rio de Janeiro. Alô Bruno, tudo bem por aí? Olá, Deise. Olá a todos. Falo diretamente aqui do Rio de Janeiro para a gravação de mais um setcast. Vai ser ótimo. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Só lembrando, gente, que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema, a SET tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão. Participou da definição do modelo de TV digital e agora também participa ativamente dos trabalhos voltados à grande TV 3.0. Bom, e a SET quer estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. E agora estamos aqui com o setcast, que é um programa no formato de podcast, videocast, para ser mais exato, né? Onde abrimos um espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais, com histórias de vida únicas. Vamos falar de tecnologia, de mercado de trabalho, mas também de muitos outros assuntos. E o nosso tema de hoje é diversidade, mercado de trabalho e empreendedorismo. Bom, a nossa convidada de hoje é a Marina Polinário, de São Paulo, capital. Ela é formada em administração pela Faculdade Zumbi dos Palmares e possui um MBA em administração pela FGV. Atua há mais de 15 anos em instituições financeiras na área de auditoria interna e fundou uma startup chamada For Black Hands, com o objetivo de conectar profissionais negros com empresas, buscando protagonizar tais profissionais e gerar empregabilidade. Ela é mentora de jovens carentes e participa do programa de Startup Weekend de Impacto. Mariana, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Deise, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é Agradeço todo demais. nosso, todo nosso. Conta mais sobre você, Marina. Conta sobre as suas jornadas aí da vida. Legal. Bom, pensar que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sempre fui, desde muito nova, tanto inquieta. Eu falava que não tinha muitas experiências, né, de trabalho, porque eu estudava. E aí eu comecei, na verdade, porque eu em casa, né? Eu fazia a unha da minha mãe, da minha avó. E comecei praticamente como manicure ali, fazendo, né, a unha delas. E aí um dia minha avó foi ao salão. E indo ao salão, ela foi fazer o cabelo, né? E a moça que cuidava do cabelo dela falou: Nossa, dona Nésia, a senhora faz tempo que não vem aqui, né? E a unha tá bonitinha, quem tem feito, né? E aí ela falou que tinha sido eu, porque eu tava fazendo a unha dela. E aí essa moça acabou me convidando para trabalhar com ela no salão. Mas, aí eu saí da escola, né? E trabalhava junto com ela. Mas também foi engraçado que depois ela mudou para uma cidade, um bairro um pouco mais distante daqui, então até eu me locomover seria um pouco mais difícil. Então as clientes que eu tinha conquistado nesse salão, eu acabei atendendo elas em casa, então foi bem bacana nesse sentido, né? Acho que começou aí a minha jornada, tanto de trabalho, mas também empreendedora nesse sentido. E aí, inquieta, eu sempre ia com o currículo ali, praticamente uma linha, né? Eu moro na cidade de São Paulo, na Zona Norte, e eu ia durante bairros, né, no comércio mesmo, e pedindo, deixa eu trabalhar, pelo menos trabalhar era sempre a minha vontade. Eu não me importava onde, né, mas eu só tinha vontade mesmo de trabalhar, porque eu queria ter meu dinheirinho ali, meu recurso. Vem de uma família um pouco simples, então eu olhava ali, né, dentro daqui minhas amigas de escola tinha um caderno legal, uma caneta. Eu queria também proporcionar isso para mim. E aí eu falava, não, acho que só trabalhando mesmo, né? Mas eu trabalhei em lojas, trabalhei em mercado, por exemplo, no Pão de Açúcar, trabalhei na concessionárias. E sempre foi muito legal que normalmente eu estava trabalhando num lugar e aí eu falava, não, eu tô legal aqui, eu tô bem, mas eu acho que eu posso dar um passo à frente, né? Então eu sempre fazia isso, eu trabalhava num lugar e continuava entregando currículo para ver se eu conseguia outras oportunidades.
Então, praticamente, eu saía de um, entrava no outro, sempre buscando novas possibilidades, novas oportunidades, pensando no meu crescimento também, e algo que proporcionasse ali, dentro dos recursos, né, que eu recebesse, a remuneração, eu conseguisse sempre incluir um estudo, conseguisse, de alguma forma, crescer, né, internamente ali desses trabalhos. Mas, de alguma forma, eu entendi que se eu quisesse mesmo, né, alcançar algo mais, eu teria que estudar. Então foi aí que eu falei, não, eu vou entrar na faculdade. Eu entrei na Faculdade Zumbi dos Palmares, fiz o vestibular. E aí eu tinha ali um recurso para pagar a mensalidade, mas eu falei, tá, e agora? Como que eu faço? Porque como que eu vou pagar as mensalidades mesmo? Porque eu recebia pouquinho na época, né? Era um valor praticamente de ir trabalhar ali, de ter como, né? Eu falei, eu vou pagar a faculdade, mas não tenho como ir, não tenho como praticamente fazer muitas coisas, né? Mas foi engraçado que aí eu me inscrevi num programa de Bolsa da Família, chama Programa de Bolsas, né? Chama Escola da Família. Esse é um programa do governo onde aos finais de semana a gente vai até as escolas e proporcionava ali algumas tarefas para as crianças, para a comunidade. Em troca disso, eles pagavam a nossa faculdade, né? Então, foi assim que eu consegui entrar na faculdade e me formar, através de bolsas. E aí, nesse primeiro ano, eu já entrei em estágio do Banco HSBC. No Banco HSBC, eu permaneci durante 5 anos na área de câmbio e comércio exterior. Depois, eu fui convidada para trabalhar no Banco Santander, ainda na área de câmbio e comércio exterior. Mas, de novo, né, um tanto ainda curiosa, e eu sempre pedi ali para os meus gestores para fazer um job rotation, aprender outras atividades, outras tarefas. Mas como era uma área que tem muitas operações, então parar um pouquinho ali para falar, Marina, não, a gente tem que parar para te ensinar, e até mesmo eu parar as minhas atividades para aprender, era um pouco difícil nesse sentido, né? Então eu até comecei a fazer depois MBA, e aí, de novo, a gente fica, né, cheia de vontades de querer aprender, entender um pouco mais sobre a instituição financeira. E aí eu acabei me candidatando para um recrutamento interno e fui para a área de auditoria interna, né? Na área de auditoria interna foi bem interessante também, que eu consegui entender um pouco mais como funcionava até mesmo o organismo financeiro, né? Ali entender como as áreas se conversavam, como trabalhava ali tanto o back-office, o front, né? Olhar as áreas de suporte. Então foi bem interessante, até mesmo trabalhos ali, por exemplo, de operações, que a gente consegue entender, por exemplo, o banco, né? Em quanto tempo que o banco sobrevive caso ocorra alguma questões ali financeira, né? Então, são trabalhos, enquanto auditoria, que a gente aprende, que é bem interessante. E na área de auditoria eu gosto muito porque é uma área que a gente está em constante aprendizado, né? Então, eu cheguei a fazer trabalhos ali que falasse de sustentabilidade. Então, finalizava aquele trabalho, começava um trabalho que falava de cartões. Então, é bem interessante, né, que você consegue mapear todos os processos, consegue entender muito ali. Então, acho que por conta disso também, transitando por várias áreas, várias instituições ali, várias partes dessa instituição, eu me questionava muito, né? Onde estão os profissionais negros? Porque aqui eu passo, né? Consigo andar para muitas áreas, e aí quando eu ia até as áreas, eu ficava, né? Aquele teste do pescoço, e é onde estão as pessoas, né? E eu me recordo também que até no Banco HSBC, poucas pessoas também eu via, né? De pessoas negras. Então, isso me incomodava um pouquinho, né, no sentido de por que não tem outras pessoas? Eu também queria que outras pessoas pudessem fazer parte disso. E aí eu fiquei muito com essa questão na minha cabeça de começar a entender um pouco mais esse mercado, entender um pouco mais de diversidade. Aí lembrei muito desse programa que eu participei, né, do programa Onyx, que foi do HSBC, e vendo que ali sim tinha oportunidades, né? Até porque as empresas, né, fazendo essas pesquisas, eu comecei a perceber que as empresas também tinham, de alguma forma, vontade de contratar esses profissionais. Inicialmente é muito por conta de cumprir indicadores, né? A gente sabe que tem leis aí de incentivo para as empresas que, uma vez que elas empreguem, né, tenham um número ali X de profissionais negros, mulheres, né, LGBT, até pensando em etarismo também, ou um pouco mais velhos, as empresas elas têm um certo incentivo, né, com relação a isso. Mas elas têm dificuldade de encontrar essas pessoas para cumprir justamente esses indicadores. Mas que, além disso, também, às vezes, tem empresas que entendem que
as equipes diversas elas são mais rentáveis, né? Uma vez que você tem um time muito mais que consegue pensar num todo. E até mesmo porque hoje, quando a gente fala, até já entrando no tema diversidade, a gente fala de profissionais, né, ou de pessoas como um todo. Eu mesmo, Marina, de uns anos para cá, eu sou do tipo que eu falo, olha, eu quero me enxergar, né? Quando eu compro um determinado produto, eu quero me ver. Eu quero saber quem está comprando também, eu quero saber quem já usou. Então a gente conversa muito, acho que ali enquanto amigos, né? A gente troca muito. Por exemplo, Deise, né? O que você está passando no seu cabelo que está tão bonito? Eu quero saber qual é o creme, né? Qual é o hidratante. Então você quer olhar para as outras pessoas, você quer ser vista, né, de alguma forma. Então, acho que o mundo de modo geral tem solicitado essa questão de representatividade. E aí quando você olha para as empresas, se as empresas minimamente não tiverem pessoas que pensem, né, para essas outras pessoas, para essas camadas, provavelmente elas ficarão de fora, porque se você pensar ali, né, de forma muito uniforme, aquele padrãozinho, o estereótipo que a gente construiu, a sociedade infelizmente construiu, você vai sempre ver as mesmas pessoas. Então, hoje a gente até brinca, né, das minorias, mas se você parar para pensar, a grande soma não é uma minoria, acaba sendo uma maioria aí de pessoas que precisam ser atendidas, precisam ser vistas, precisam, né, de alguma forma olhar para aquilo e acreditar que ela está sendo tá sendo, né, valorizada naquele produto. Então, acho que é por conta disso também que faz muito sentido o nosso trabalho. E Marina, aproveitando um gancho aí da sua fala, a sua experiência foi no setor bancário, né? Mas eu poderia dizer que na área de tecnologia acontece o mesmo, né? Principalmente aqui em engenharia, né? Eu fiz engenharia e eu passei por algo parecido, né? Você relatou. E no campo do entretenimento, esse ponto que você mencionou, que as pessoas querem se ver, também é muito perceptível, né? Tanto que a atual novela das sete, Vai na Fé, que é uma novela protagonizada por pessoas negras, tem feito muito sucesso, né? Inclusive nas redes sociais tem bombado, assim. É uma novela que colocou pessoas negras ali no centro e tal. Então, justamente isso que você falou, né? Acho que o consumidor hoje ele tem essa vontade de se ver, né? Ali nos produtos que ele está consumindo, né? Inclusive nos produtos audiovisuais. Né? Exatamente. Eu acho que isso vem sendo muito latente. Acho que durante muito tempo a gente aceitou olhar para o outro, mesmo que eu não me enxergava, mas era o que tinha, né? Era o que estava acessível para a gente nas prateleiras, era o que a gente consumia. Mas eu vejo até. Eu tenho um sobrinho, ele fez agora 10 anos, ele tem o cabelo todo black. E ele tem orgulho do cabelo dele, inclusive os meninos, né, vêm chamar ele para jogar bola. Ele apelidaram ele de cabelinho. Então ele gosta bastante, ele fala meu cabelo, meu black. Então é legal, né, quando a gente vê que já desde pequeno a gente tem essa aceitação, porque acredito que até em alguns momentos, e resgatando na história, em alguns momentos a gente para pensar que às vezes solta uma piadinha ali, a gente fica até com vergonha às vezes de algumas coisas, né? E apesar que acho que o que me modificou um pouco assim no sentido de eu não me importar muito com o que as pessoas falem, né? Então, de alguma forma, às vezes, claro, a gente fica super chateada. Eu me lembro de algumas questões de ficar chateada, de quando alguém fala, alguém brinca por alguma determinada situação, mas também de falar, não, eu acho que eu preciso acreditar, né, no que é melhor para mim, eu olhar ali. Então, desde muito cedo, como eu falo, né, provocada ali a trabalhar, então muitas vezes a pedido dos meus amigos, não, vamos fazer alguma coisa, né, diferente. E eu sempre ali muito focada, né, no que eu acreditava, no que eu queria. Então, acho que isso faz um pouco a diferença. Mas eu vejo que também, às vezes, a gente tem um certo constrangimento quando a gente ouve ali o que as pessoas falam, incomoda um pouquinho. E aí, de novo, acho que, né, trazendo um pouquinho para For Black Hands, o nosso papel é justamente olhar, né, para as instituições, verificar ali, né, tanto para cumprir esses indicadores que são hoje solicitados ali pelas empresas, mas também que a gente consiga, de alguma forma, proporcionar um ambiente mais inclusivo para esses profissionais, né? Mas trazendo as minhas vivências, eu vejo que hoje, né, você ter uma pessoa que ela é contratada, não é só, acho que não é suficiente, né?
você tem que contratar a pessoa, mas também colocar ali aquela pessoa, ela sentir pertencente daquele espaço, fazer com que ela entre ali na empresa, ela fale, olha, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como eu consigo agregar para a empresa, e sentir que, de fato, ela está ali fazendo a diferença, né? E nesse sentido, acho que a equipe também, acolher muito bem a pessoa. Eu tenho uma pessoa que ela me falou assim, Marina, eu demorei muito para contratar, embora eu não tenha problema algum com isso, mas eu ficava muito incomodada, né, de tanto ou uma pessoa negra, ou até pensando numa pessoa trans, de como que essa pessoa vai estar dentro da equipe, né? Porque às vezes dá a impressão que ela vai se tornar uma alegoria de circo, onde as pessoas vão ficar olhando para ela, não sabe muitas vezes o que fala, não sabe como se comporta. Então, isso também é um problema, né? Então, o nosso papel justamente é esse, de incluir aquela pessoa. Então, contratar, sim, né? Até falar um pouquinho para vocês como funciona o nosso processo. A gente, vamos pensar que a Daisy abriu uma vaga aí para trabalhar com ela aí no campo de comunicação no podcast. Então, a gente vai olhar ali quais são os requisitos que ela precisa, a gente vai entender muito ali, e aí a gente faz esse alinhamento, depois eu vou olhar dentro de um banco de talentos que eu já vou criando hoje. Dentro desse banco de talentos, né, a gente olha ali para esse profissional, mas também a gente faz um hunt no mercado, porque proporciona sempre aumentar essa base, né, deixar ela sempre essa base atualizada e robusta. E aí, a gente faz um processo de entrevista, entendendo se aquela pessoa de fato ela está aderente àquela vaga. A gente inclui, né, faz todo um processo ali de entrevista depois junto ao gestor. E aí, uma vez que contratado, a gente ainda continua acompanhando esse candidato, a gente continua entendendo se naquele ambiente ele está muito bem incluído, né? Inclusive, esse é o diferencial da For Black Hands, né? Eu estava vendo, porque tem algumas empresas nesse ramo da diversidade já no mercado, mas que é um diferencial de vocês, que vocês acompanham durante os 3 primeiros meses, não é isso, Exato, Marina? a gente faz esse acompanhamento, né? E tentando entender também com o candidato, mas também, às vezes, pro lado da empresa, né? Eu tenho até um exemplo de um dos casos que a menina foi contratada, e aí, por conta de uma pessoa que estava acompanhando ela, né, durante o processo, saiu de férias logo na primeira semana. Então, muitas coisas ela foi ali, foi fazendo, ó, faz aqui, e não tinha muito bem desenhado. Primeiro, né? Acho que eu vejo que, até por trabalhar na auditoria interna, eu, quando visito as áreas, a gente pergunta bastante, né, para as áreas. Olha, você tem um mapeamento dos processos? O que você faz hoje? Por que você faz essa atividade? E é muito comum as pessoas falarem que não sabem por que ela faz atividade. Ela simplesmente herdou ali, o Bruno fazia, ele saiu da empresa ou migrou para uma outra atividade e me falou para fazer assim. Mas por que eu faço? Eu te juro que eu não sei. Então, é muito comum a gente ver isso hoje nas empresas, e acho que a gente sofreu muito isso até na pandemia, né? Quando a gente fala de PCN, né? Que é plano de contingência de negócios, né? Então, muitas empresas, às vezes, ficaram ali com uma deficiência, porque as pessoas começaram a trabalhar em casa, e aí a gente não tinha desenhado, né? Quais são os processos, como que aquele processo, o que você faz, depois para onde que aquele processo vai. Então, é muito comum a gente ver isso. E aí as empresas, né, não tem isso muito bem desenhado, então a pessoa que entrou naquela função, naquela vaga, ela não sabe muito bem o que ela vai fazer. Ela não sabe por que ela precisa fazer aquilo. E aí também eu acho que quando a empresa, né, acho que de novo, até a nossa consultoria acaba contribuindo um pouco nesse sentido, né, um pouco até além ali dentro da atividade, que é uma vez que eu consigo entender o que eu estou fazendo, uma vez que eu consigo contribuir muito melhor, eu vou conseguir, né, levar essa atividade. Ela vai ser muito mais produtiva, ela para a empresa em si, ela vai ser muito mais vantajoso, né, para aquela área que ela esteja atuando. Então, isso também é muito bacana. Como é que você identifica a presença de pessoas pretas, por exemplo, no campo do audiovisual? Acho que, pelo que a gente observa, esse cenário, aos poucos, ele tem mudado. Não é isso, Marina? Você tem atuado com empresas nesse campo? Sim, eu tenho algumas vagas que a gente trabalha no sentido de marketing, né? Falando de marketing, comunicação, de certa forma são atividades um pouco mais visuais, né? Que a gente consegue. A pessoa ela trabalha muito mais ali na linha de frente também, ou como comunicadora, ou até mesmo de em algum momento expor ali muito a presença dela. Eu falo que inicialmente, quando a gente entra no ambiente, olha, acho que já virou até um pouco de mania, né? Seja qualquer lugar que eu vou, a gente brinca que ele
teste do pescoço, né? Onde estão os demais? E é muito comum, né? É muito fácil você identificar uma pessoa negra nesse sentido. É claro que hoje também a gente fala de autodeclaração, de como que as pessoas se enxergam, né? Às vezes ela é um pouco mais clara, porque a gente tem ali o colorismo no Brasil, mas como que eu me enxergo, né? Então, às vezes, você conversa um pouquinho ali com a pessoa também, ela pode se autodeclarar. Mas a gente entra ali, quando a gente avalia também os fenotipos, né? Olha ali um pouquinho ali do nariz, um pouquinho do cabelo, a gente já entende, acho que não necessariamente ela é, né, ali muito ali, mas pode ser que tenha algum parente, tenha algum ancestral ali que alguma forma foi uma pessoa negra, né? Então, eu acho que quando a gente fala do audiovisual também, as pessoas querem muito, né, ser vistas, né? Por exemplo, o exemplo que o Bruno trouxe com relação às novelas, né? As novelas, elas retratam muito a nossa vida, a nossa trajetória ali, alguma história que precisa ser mais explorada, ser mais contada, e a gente acaba se identificando muito. Então, quando a gente vê, né, muito ali as pessoas, isso acaba sendo bem legal, é interessante quando a gente tem essas figuras, né, essa representatividade. Mas também quando você às vezes vai, por exemplo, num show, você vê algumas pessoas negras, e eu acho que é muito legal também quando a gente leva esses tipos de pessoa para lugares estratégicos, né? Porque é muito comum quando você vê ali, por exemplo, você vai num restaurante super bonito, chique, ali, legal, mas quando você vê, sempre tem alguém servindo. E por que essa pessoa não é uma pessoa que está te recepcionando, não é uma pessoa que conversou ali com você, que te apresentou o lugar, não é uma pessoa que tem um pouco da história do lugar para te contar? Então, acho que nesse sentido também faz muito a diferença. Eu mesma percebo muito isso, me incomoda quando eu vejo só a pessoa num campo ali de serviços, né? Nada contra, acho que não é demérito algum você trabalhar na parte de serviços. Eu acho que né, é um trabalho digno como qualquer outro, mas também existem lugares estratégicos que a gente poderia ocupar, né? Então, acho que o nosso trabalho também traz um pouco dessa provocação. Além de cargos de poder também, né? Que é o que ainda Exatamente. precisa. Temos muito a avançar nesse sentido. A gente fala que cargos de liderança, infelizmente, são quase 6% de pessoas negras que ocupam cargos de liderança, né? Marina, eu ia aproveitar a pergunta da Daisy e estender para o setor de tecnologia e engenharia, né, que tradicionalmente também não é ocupado por pessoas, mulheres e pessoas negras, né, os cursos de engenharia tradicionalmente são cursos bem masculinos, né, como que você vê a participação de mulheres e pessoas negras no campo de tecnologia e se você também puder falar um pouco sobre algumas questões, como por exemplo, nós conversamos alguns programas atrás sobre algoritmos, e um dos pontos que a gente levantou foi como que o desenvolvimento de algoritmos por pessoas que não contemplam toda a diversidade de pessoas que nós temos pode causar distorções, como algoritmos, por exemplo, que têm vieses racistas, né? A gente já viu, a gente deu vários exemplos aí. Poderia falar um pouquinho sobre essa temática? Sim, sim. De novo, né? Acho que se a gente tivesse ali no campo ali dessas programações tecnológicas que trabalham muito essa questão ali dos algoritmos, eu vejo muito pelo próprio Instagram, né? E eu, às vezes, quando eu coloco ali um tema, por exemplo, que fala ali de alguma provocação racial, alguma coisa ali nesse sentido, eu vejo que pouco ele distribui, né? Não alcança muitas camadas, né? Seja pessoas negras, sejam pessoas não negras. Então, eu acho que, de novo, né, o algoritmo ele acaba bloqueando, mas eu entendo que seja porque por detrás ali, né, quem deveria, né, de novo, deveria ter uma pessoa ali que trabalhe, que entenda um pouco dessas questões raciais, para a gente conseguir calibrar melhor e distribuir melhor para as outras camadas, né? Então, acho que isso faria um pouco de sentido. Mas eu vejo que também, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente olhar ali para algumas questões que hoje identifica ali um rosto, né, olhar de biometrias, a gente vê que ainda enquanto pessoas negras a gente é um pouco impactada também, né? De novo, isso acaba trazendo um certo transtorno também, acaba incomodando ali, tendo uma dificuldade de alcance para algumas pessoas, mas também, por outro lado, eu sei que acaba sendo um constrangedor, porque às vezes você olha ali sempre como sendo a mesma pessoa, então eu entrei ali, ele vai já praticamente, se ele desenhou uma pessoa, por exemplo, como aquela pessoa é um criminal, é uma pessoa criminal, é uma pessoa, né,
mal ou naquele sentido, parece que ele vira aquele estereótipo de pessoa, né? Então parece que todas as pessoas negras carregam aquilo com ela, né? Então eu acho que isso acaba sendo algo muito negativo também. Então o algoritmo ele acaba não distribuindo, entendendo de fato quem é a Marina, quem é o Bruno, e acaba sendo um estereótipo, mas um estereótipo negativo. Acho que acaba O sendo filme essa Coded situação. Bias, ele exatamente discute sobre isso, né? Porque são pessoas brancas, héteros, que desenvolvem esses algoritmos, né? Então, acho que a mudança tem que acontecer ali na raiz. Exatamente. Acho que é importante a gente falar, né? Em Marina, todas as camadas, a gente ter pessoas que trabalhem ali com olhares distintos, né? bom, é perfeito. E Marina, fale um pouquinho sobre a sua participação no programa Empreendedorismo na Rede da TV Bandeirantes. Ah, legal. Como é que Olha, aconteceu? o programa. Como é que vocês se encontraram? Conta mais pra gente. Olha, eu falo que foi assim, acho que tudo começou a acontecer um pouquinho quando eu participei do Expo Favela. Eu já vim ali, o Bruno acho que até acompanha um pouquinho, né, que a gente se conheceu no Case, e foi o ano passado, né, esse ano tá para acontecer de novo o Isso. Case, quero participar novamente. Foi um programa que foi muito bacana ali no sentido de conhecer muitas pessoas legais. Eu mesmo, você comentou do WordPress, daí só abrindo um parênteses antes disso, eu comecei a fazer o meu site, por exemplo, ali, entendendo o YouTube, entendendo que era WordPress, porque disseram para mim também que era o mais fácil, só que nem tanto, né? Porque aqueles plugins lá não são tão fáceis. Mas aí eu Verdade. encontrei lá no Case também uma pessoa que, tanto a Lisandra, também a Daniela, que foram pessoas que ela já trabalhavam com sistemas ali, sites para mulheres. Então elas conseguiram depois me ajudar bastante a melhorar a carinha do site, que é o que está hoje. Então foi bem bacana. Conheci o Bruno também. Eu lembro que a gente estava sentado ali eu estava na mesa ainda trabalhando ali na minha dupla jornada. E aí eu falei, bom, terminei aqui minhas atividades, eu vou agora conhecer um pouco da feira. E aí foi engraçado, né, que eu acho que enquanto pessoas presas a gente se enxerga, né, Bruno? Então eu estava sentada ali na mesa, só tinha outras pessoas, e aí o Bruno até brincou comigo, falou: "Ah, só porque eu cheguei você vai levantar, né?" E eu falei: "Não, não é nem por isso, é porque tava o dia inteiro ali, né, trabalhando e fui agora que eu vou aproveitar um pouquinho da feira, né?" Então a gente se conheceu ali. E aí, como que aconteceu, né? Depois eu comecei a me envolver mais em algumas exposições, em feiras, e aí eu entrei para participar do Expo Favela, né? Me cadastrei. O Expo Favela, até fiquei surpresa depois de saber que foram ali quase 20 mil pessoas inscritas, né? Eles fazem uma seleção dos candidatos ali, dos estandes, né? Dos empreendedores. E aí fiquei muito feliz, porque uma das pessoas que trabalham nessa seleção, ele foi até o stand e falou, né? Eu trabalhei ali na parte da curadoria, de entender quais eram os projetos, e claro, né? Ele com outras pessoas tinham selecionado a minha startup para participar da feira, né? Foram selecionadas 300 stands, lá 300 empreendedores para participar dos stands. E ele me falou, olha para mim, né? Eu sou uma pessoa, até dei risada na hora, que ele falou, eu sou gordinho, careca, né? Preto, deficiente e, assim, tenho praticamente todos os estereótipos que as pessoas não querem contratar, né? E aí, quando eu vi o seu projeto, eu vi o quanto que ele cuidava da gente, né? Eu super gostei, fiquei super feliz. Apresentei o projeto para outras pessoas também que estavam me ajudando na curadoria e fiquei muito feliz de selecionar vocês. Então, eu fiz de tudo para vir até aqui, até o stand, porque eu queria conhecer quem era a pessoa, né, que estava por detrás do projeto e foi lá para me dar um abraço. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ter tido esse acesso, até pelas palavras dele e ver o quanto que a gente impacta também as pessoas positivamente. E aí foi muito legal que ali no Expo Favela, né, as pessoas que visitaram ali a feira, que acho que foi uma feira que foi muito bonita, porque a gente não olha muito, né, para as periferias, mas a periferia ela tem muitos negócios legais, muitas coisas importantes, pessoas muito esforçadas que estão o dia todo ali, todos os dias fazendo o possível para as coisas darem certo. Então trabalha com muito amor também. Então é um programa assim maravilhoso. E foi a partir dali que eu conheci, né, outras pessoas, por exemplo, foi a jornalista que me entrevistou para o Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Ela conheceu um pouquinho da nossa história também. A gente foi ali aos pouquinhos, né, a gente sempre conversando, ela entendendo um pouquinho da nossa trajetória, entendendo um pouquinho do nosso projeto
projeto, e até um dia que ela falou, Marina, eu quero te entrevistar para você, né, trazer a sua história para a revista, pode ser? Eu falei, né, fiquei muito feliz com o convite, então foi super bacana, nós conversamos, foi super agradável, e aí saiu essa matéria, e aí a partir dessa matéria, né, como que aconteceu o convite da Band, né, o produtor, ele disse que estava procurando ali alguns projetos de diversidade, porque ele queria levar um pouquinho disso para o programa também. E aí ele achou, né, essa entrevista da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ele falou, achei super legal, entrou no nosso site, tentou conhecer um pouquinho também. E aí ele começou visitou ali nosso Instagram e começou segundo ele, né, acompanhar a nossa trajetória, né, sem falar nada ali, tentando entender. Eu acho que normalmente é isso que ele faz também com outras pessoas. E aí ele disse que começou a gostar. Ele falou, nossa, a menina é legal, ela tem um carisma, né? Eu gostei muito. E aí um dia ele mandou, né, uma mensagem e falou, Marina, entre em contato comigo, gostaria de conversar com você. E a gente começou a conversar, né, falando assim de contratações, de vaga, né, falando do mundo, aí, esse universo aí de diversidade. E ele contou um pouquinho da história dele, que ele, né, também tem os avós dele, uma pessoa negra, ele contando das histórias que ele tem, de amigos que ele tem também, de algumas injustiças que ele não concorda. E aí a gente teve muito essa troca, né? Então foi super bacana. E aí ele continuou acompanhando a gente também. E aí teve um dia que ele falou: não, acho que a gente vai ter a próxima edição do programa. Dentro do que eu venho acompanhando, eu vejo que é o que as pessoas também querem enxergar dentro de casa, né? As pessoas querem conhecer um pouquinho das histórias, que são as histórias parecidas com a sua. Então, eu quero trazer, vou te fazer um convite. A gente tá para lançar a próxima temporada. Você topa participar com a gente, né? Aí, a princípio, eu fiquei meio assim, eu falei, meu Deus, será? Como que vai ser isso, né? Eu nunca tinha tido essa experiência anteriormente. Então, eu fiquei meio assim, será que é verdade? Será que é uma pegadinha? Será que é real mesmo? E aí eu fui entender um pouquinho como que era o programa também, empreendedorismo na rede. Aí eu, né, comecei a assistir vários episódios, vários programas que tinham sido anteriores. E eu vi que é bem legal, né? Ele traz um pouco dessa temática de empreendedorismo, leva um pouquinho de história de vários empreendedores ali, o que é bem legal. E aí traz algumas temáticas também para quem está até pensando em começar a empreender. É bem importante também a gente começar a entender esse universo. E aí foi bem bacana. Eu falei, então vou topar, né? Vou aceitar. Então, no dia ali, o pessoal foi super agradável, super bacana. Os mentores, eles acabam também conversando bastante com você. Então, de certa forma, você vai, né, ficando um pouco mais tranquila ali no sentido de, ufa, né, eu acho que eu tô entre amigos, assim, eu acho que eu posso conversar e é claro que a gente sabe que ali na hora tem aquela pressão, mas eu fui aos poucos ficando um pouco mais confortável, né? E aí, dentro ali da dinâmica, né, você... Não vou contar muito para depois vocês assistirem, A gente tá ansioso para mas pela, é bem... pelo que aconteceu aí, deu certo, enfim, como é que foi aí a sua performance? Então, aí eu fui treinando, né? Eu tinha assistido que até o pessoas comunicadores, depois vocês podem até falar se tá certo, mas de você colocar ali uma caneta na boca, que, né, conforme fica difícil para você falar, né, o lábio ali, as palavras elas saem com um pouco mais de dificuldade. Então você se esforça ao máximo para você falar com aquela caneta na boca, e aí quando você tira a caneta, parece que você fala um pouco mais fluido, você consegue São completar ali exercícios vocais, né? os exercícios, né, de caneta e tal. Então, assim, tudo que tinha, eu fui aplicando, porque eu falei, gente, eu só preciso fazer isso acontecer, né? Precisa dar tudo certo no dia, né? Então, fazendo essas Deu certo? dinâmicas, deu certo, acho que deu certo. Então, além do Bacana. tempo, né, que é muito curto, 60 segundos para falar, né, e falar, trazer toda a temática ali, e até para convencer os jurados também. Mas foi bem interessante, foi alguma experiência que eu não tinha tido anteriormente, que ele dá aquela pressãozinha, aquele frio na barriga, né, falou que teve até um monstro na barriga, mas depois acho que deu certo. Ai, que legal. É o famoso elevator pitch. O pitch do Elevator elevador pitch, ali, né? exatamente. Bom, a gente. Mas é legal até trazendo da experiência do Expo Favela, acho que eu passei por uma experiência de pitch ali, né? Que eles chegam toda hora e faz o pitch, faz seu pitch, faz seu pitch. Então chegam pessoas que você nem sabe quem é e falam, faz o pitch, porque você é selecionado depois, né? Entre os negócios de destaque da feira. E aí nós ficamos entre os negócios de destaque também. Então acho que começou essa validação do pitch nesse sentido. Legal. E eu estava aqui pensando, né? Você está falando de toda essa sua
trajetória, né, como empreendedora, como uma pessoa que luta aí pela inclusão, pela diversidade. E eu fiquei pensando assim, não é fácil, né, a vida de empreendedora também, né, tem que ralar muito. Então, não sei se você lembra de alguma história divertida aí que você viveu, aí por essas andanças. A gente está quase se encaminhando para o final, mas eu queria discutir esse respeito. Ah, legal. Ah, eu falo que é um tanto desafiador. Muita coisa eu digo que eu não. Como empreendedora, eu sou uma grande aprendedora, porque muita coisa tem sido nova, eu confesso que venho conhecendo no dia a dia, venho conhecendo com as pessoas que eu vou encontrando no caminho. De novo, né? Por sorte, eu sou um pouco curiosa também, e às vezes ousada no sentido de falar, eu preciso aprender determinada coisa, mas eu não sei como fazer. Então eu vejo, putz, a Daisy, ela é uma pessoa que, né, ela tem essa vivência, ela tem experiência ali com comunicação, alguma coisa, e eu preciso fazer. Como que eu faço? Então eu vou, falei, a gente brinca, né? O não a gente já tem. Então muitas vezes eu entro em contato ali com algumas pessoas, tento, né, me dispor a aprender. Então acho que isso é bem legal de tentar, né, aprender ali, seja o que for. Enquanto a auditoria também a gente aprende a todo momento. Então às vezes eu pego temas ali que são bem que eu nunca vi antes. Então você vai estudar. Então eu sempre sou o tipo de pessoa que eu paro bastante para ler, para entender, para estudar ali sobre o tema, mas também dentro do que eu não consiga entender, né, que às vezes ficar lendo ali, tem hora que você lê e fala, gente, eu não absorvi nada, não consegui entender, né? Então, às vezes, conversar com outras pessoas que conheçam sobre o tema também é bem legal. E aí, pensar em histórias, assim, eu falo, né, que às vezes marca uma reunião em cima da outra, então marca alguma coisa, já tem que, putz, sai correndo ali, e aí horário de almoço, come rapidinho ali alguma coisa, engole, vai ligando a câmera aqui, né? Tem hora que a gente até brinca, fala, não, pera, a câmera não tá ligando. Mentira, você tá mastigando ali pra poder pra conseguir só, Tá Ainda tem sobrevivendo. ainda tem um amigo né? chato no WhatsApp pedindo para gravar um podcast, né? Setcast. Nada. Aí você corre no Bons banheiro ali, senão não motivos. dá tempo. Ou bons motivos. Mas às vezes você marca, tem algum compromisso, né? Às vezes já aconteceu de ser em algum lugar, né? Até pensei muito em ter ido, né, presencialmente, porque eu gosto, acho que estar no lugar também é bem legal, esse contato pessoal. Mas aí eu falei, putz, mas estando em casa às vezes é um pouco mais remoto, mais prático, né? Mas às vezes acontece de ir no meio do caminho, vai fazendo as coisas, vou colocando no carro ali, o áudio já vai treinando também, né? Colocando alguma coisa do tema que eu vou fazer, do que eu vou falar. Então, acho que acaba sendo tudo muito bem dinâmico, né? Final do dia também, aquela loucura, trabalhar de pijama também, a gente faz de tudo um pouco, né? Muito bom, muito bom. Bom, Bruno? Não, eu acho que a gente já está se caminhando para o final, né? Acho que pelo nosso horário. E gostaria de agradecer a participação da Marina aí. Foi ótimo ouvir a sua história e tudo que você pôde compartilhar com a gente. Eu acho que a gente vai agora para o último quadro, né, Daisy? Sim, sim, chegou a hora do nosso último quadro. A gente está ansioso. Estamos Ai, ansiosos aí pelas dicas da Marina, filmes ou livros que podem aí ajudar a nossa audiência a entender melhor esse mundo do empreendedorismo e da diversidade no mundo do trabalho. ah, legal. Olha, eu vou falar que tem um livro, assim, né? Ele não tem um cunho de diversidade, mas a primeira vez que eu li ele, até apresentado por uma amiga, que mentora e amiga também, e eu li a primeira vez e falei, gente, esse livro é muito ruim, né? Meio injusto, As 48 Leis do Poder. E aí eu voltei a ler, e algumas coisas depois ficou na minha cabeça, eu falei, não, acho que eu vou ler novamente, e aí eu voltei, acho que o aprendizado foi diferente, né? Então, hoje em dia eu vejo a gente, né, enquanto empreendedor ali, muitas questões que a gente tem que assim, silenciar no sentido de, por exemplo, né, às vezes você vai ouvir muitas críticas, você vai ouvir, às vezes, infelizmente, às vezes dos próprios amigos, né, que são pessoas que poderiam contribuir contigo, mas que nem todo mundo, às vezes, está ali na mesma, remando junto com você. Então, às vezes, você tem que silenciar algumas coisas, mesmo algumas questões, para perseguir ali no que você acredita, né? Então, acho que esse livro eu gosto bastante. Eu falo que ele já passou a ser um livro ali de cabeceira, que me ajuda muito. Eu É gosto do muito de ler Robert sobre... Greene. Exato, Robert Greene eu gosto bastante.
Eu gosto muito de ler, muito, até quanto auditora também, eu gosto muito, e agora fazendo essa parte que fala de entrevistas, tudo, eu gosto muito de ler sobre comunicação, né, não verbal, de entender ali como que as pessoas, né, às vezes conversando ali, putz, tá mentindo, não tá mentindo, né? Então, acho que na comunicação mesmo, eu falo que é bom e é ruim, né? Porque a minha amiga até fala, Marina, você tem que ir lá, quando a gente sai, né, vamos dizer, vai num barzinho, você deixa de lado esse aprendizado aí, porque daí senão você não, no barzinho você não vive, né? Você fala, olha, aquele moço ali não tá mentindo, né? Tem um livro chamado Corpo Fala também, que fala sobre isso. A gente vai, na paquera, a gente vai usando essa tática aí, né? Algumas estratégias. Mas são livros de comunicação que eu gosto bastante também. Mas trazendo de temas de diversidade, eu gosto, né, do livro da Conceição Evaristo, né, que fala Olhos d'Água. É um livro que retrata bastante um pouco aí da nossa história, né? Tem uma frase até dela que eu gosto bastante, né, que fala a invisibilidade social, o racismo e o sexismo, né, impõe-se em nossa sociedade de forma dilacerante. Então quando a gente para pensar, eu penso muito nessa frase, né, e de fato, né, a gente às vezes é muito confuso, né, quando a gente fala de racismo, tem muitas coisas que a gente parece que é assim intrínseco nas pessoas, as pessoas nem percebem porque já foi imposto pela sociedade, mas se a gente conseguir de alguma forma quebrar essas barreiras, acho que vai ser bem interessante. Vamos torcer por esse mundo melhor, né? Esse mundo ainda Com que é um dos certeza. nossos sonhos, mas que aos poucos estão se tornando realidade pelas mãos de pessoas como você, Marina. Eu fico muito feliz de alguma forma de trazer pelo menos a consciência, né? Eu falo que eu não tenho problema, acho que até por vir de instituições financeiras, já de conviver com pessoas diferentes, eu sempre em grupos ali, seja faculdade, em algum lugar que eu esteja, eu sempre busco pessoas diferentes, né? Então eu sempre tive um bom relacionamento até pensando em incluir as pessoas, né? Que você vê quando a pessoa tá quietinha ali no cantinho dela, porque ninguém chegou até ela, talvez por ela ser um pouco diferente, e eu sempre vou até as pessoas, né? Então eu me relaciono muito bem com essas pessoas, então eu gosto bastante. E aí eu vejo, né, que isso acaba sendo bem positivo, né? Então é bem bacana quando a gente consegue quebrar esses padrões, a gente consegue de alguma forma impactar as pessoas. E aí eu vejo quando algumas pessoas me falam, né, Marina, que legal. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Eu hoje olhando para minha equipe totalmente, né? Não tem pessoas diversas. Então, quando a pessoa toma essa consciência, eu já fico feliz. Porque acho que com isso a gente já tem uma pitadinha ali de esperança de que a gente pode mudar alguma coisa, né? Então, chegamos ao fim do nosso programa. Muito bom te escutar, Marina. Assim, uma conversa muito construtiva, bonita, agregadora. E esperemos, então, que mais espaços possam ser tomados, né, por diversas cores, pelas cores do Brasil, de fato. E que Sim, também no mundo da tecnologia e do audiovisual não seja diferente. A gente queria agradecer com certeza. de uma maneira muito, né, agradecer muitíssimo a tua presença aqui conosco hoje, pelas contribuições que você trouxe, por esse debate e dizer que o programa está sempre aberto para que você possa voltar mais vezes e contar suas histórias aqui Legal. para a gente, né, Bruno? Legal, fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Espero que de alguma forma possa ter contribuído aí com vocês. Mas também estou super aberta, sempre que precisarem, contem comigo. Obrigado. Bom, Obrigada. obrigada. Só lembrando que esse programa ele foi gravado na Vem TV, com produção executiva do Igor Moraes, direção de imagem Giovanni Fernandes, produção Matheus Santos e Raquel Pazin e coordenação de Luana Bravo e Tito Liberato. Apresentação Deise Feitosa e Bruno Martins. Muito obrigada a você que nos assistiu, que nos ouviu até agora e fique conosco porque mais e mais episódios virão. Até já. Até já. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.